quando você fala das palavras, essa é a grande diferença do hebraico original para os outros idiomas. Porque os outros idiomas, um grupo de pessoas definiu, ok, sky é céu. Vamos definir o que vai ser cada coisa. No hebraico, não. Não, como foi? Por exemplo, como é que é céu em hebraico? Shamaim. Se você dividir as palavras, Shamaim. Lá tem água. O nível de água congelada no céu é algo... O cachorro, Kelev. Kelev é o cachorro. Kelev é Kulolev. Ele é um animal muito, muito coração. Lev é coração, muito sentimental, muito leal ao seu dono. Então, Adam, que é o homem. Adam vem de duas raízes. Adamá, que é terra. Ele foi criado do pó da terra. Mas também Adam, Adamela Elion. Nós temos o potencial de imitar os caminhos de Deus. Então, cada nome em hebraico, cada palavra, cada letra da Torá, ela pode ser interpretada, ela pode ser utilizada como um farol de luz para todas as gerações, né? A mesma história de Moisés que é estudada hoje por uma criança de 6 anos no jardim, ela vai ser a mesma história interpretada de outra maneira quando essa criança for um jovem de 13 anos, com 16, com 20, com 30, com 40, com 60, o mesmo texto, a mesma passagem pode ser extraída dessa mesma passagem, luzes novas que ainda não foram reveladas. Por isso que a Torá ela é eterna, ela é infinita, ela é extraordinária, ela é divina. E Moisés, Moshe, não foi o nome que a sua mãe lhe deu. Não. Quem deu o nome para ele de Moshe foi a filha do faraó. O povo judeu estava escravizado no Egito. Desceram para o Egito, fome mundial. José já havia sido vendido como escravo, Yosef. Ele se transforma no vice-rei. Ele aconselha o faraó a armazenar comida nas vacas gordas, porque quando as vacas magras chegarem, o Egito tem comida, pode vender e se transforma numa potência mundial. Moisés morreu, morre os irmãos, morre toda aquela geração, e o faraó fica com medo. Por quê? Ele está sendo pressionado. O próprio faraó, depois que José morreu, e os irmãos morreram, ele fica preocupado, ele estava sendo pressionado porque o povo judeu começou a crescer muito. Começou a crescer. Desobedeceram o conselho de Jacó de não sair daquela região de Goshen, começaram a sair, ficaram preocupados. Nós precisamos sair para sermos amigos dos Mitzrim, dos egípcios, porque a escravidão vai vir, eles sabiam isso, era uma tradição desde Abraão, que vai chegar o momento da escravidão. Mas para ela ser de uma forma mais leve, é melhor a gente ser amigo dos Mitzrim, dos egípcios. Eles saem e aí o que era para ser uma geração que iria agradar, acabou desagradando. Por quê? Começaram a crescer de tal maneira, começaram a ocupar espaços importantes. E o faraó foi pressionado pelos seus conselheiros, eles estão crescendo, vai acontecer uma guerra, eles vão se juntar com os nossos inimigos, vamos nos exterminar daqui, vamos escravizá-los. Faraó fica em dúvida, como é que eu vou escravizar o povo que me ajudou? Complicado. Como é que eu vou escravizar o povo de José que salvou o Egito e transformou o Egito numa potência mundial? Então ele se recusa. Assim fala o Midrash, que é a parte oral que interpreta as escrituras sagradas. Se recusou. Tá bom, você se recusa, você não é mais rei. Impeachment. O primeiro impeachment da história foi nesse momento, ele não é mais rei. Ele ficou uma semana fora do trono, saiu, voltou de joelhos. Eu faço o que vocês quiserem, mas me devolvam o poder, a coroa. Olha só a corrupção, o que ela faz com o ser humano. Você sabe que é errado. Você sabe que é antiético escravizar um povo que colaborou, que contribuiu, que ajudou o Egito a chegar onde chegou, mas a minha busca desenfreada pelo poder, pelo prestígio, pelo kavod, pelas honrarias, glória, honra. A glória e a honra, eu vou escravizar. Mas como é que eu vou escravizar? Eles são milhões de pessoas que estão bem aqui no Egito. E é aí que entra a beleza do hebraico. Porque está escrito que eles escravizaram o povo judeu beavodat parer. O que é avodat parer? Um trabalho que destroça a alma. Só que a Kabbalah ela interpreta a palavra parer, pé, que é boca, rach, mole. Qual foi a estratégia de Faraó? Boca mole. Primeiro político. Boca mole. Ele saiu pelas ruas. Vamos construir o Egito juntos.
E ele remunerava eles pelas construções. Só que automaticamente anotava também quanto cada um conseguia produzir, quanto cada um conseguia render. E aos poucos ele foi diminuindo a remuneração. E quando o povo de Israel se deu conta, ele foi saindo de cena. Quando o povo de Israel se deu conta, escravos somos do faraó do Egito. E ele escravizou. Se canta no Pessah. A gente canta essa passagem quando a gente relata o êxodo do Egito no Ceder de Pessah, na noite da Páscoa judaica. Mas olha só como o ser humano se corrompe. Só que no meio dessa escravidão, o faraó decreta que todo menino tem que ser jogado no rio Nilo. Morto. Por quê? Porque os seus astrólogos, magos, bruxos, falaram para o faraó: vai nascer um menino que vai salvar os hebreus, vai salvar os judeus da escravidão. Então o que ele fez? Decretou que todo menino seja arremessado no rio Nilo. O que a mãe de Moisés fez, como ele nasceu prematuramente, milagrosamente ele nasceu com 6 meses. Então ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Joquebed. Exatamente, Yocheved. E ela, depois de 3 meses, não podia escondê-lo mais. Ela colocou ele na teivá, colocou ele na cestinha, e Miriam, que é a irmã dele, ficou olhando de longe, rezando, não é? Essa palavra cesta é a mesma palavra arca, né? A palavra da arca de Noé. Exato, a mesma palavra muito da arca. Isso, em Gênesis 6. E rezando para que ninguém o encontre. Imagina a frustração de Miriam quando ela escuta um barulho de carruagem. Quem estava chegando? Não era um egípcio comum. A filha? A filha do tirano está chegando, vai ver um neném judeu na cestinha, o que ela vai fazer? Vai dar um caldo na criança e vai matar ele imediatamente. Mas olha só, é uma frustração, talvez Miriam rezando naquele momento. Deus, que nenhum egípcio apareça, de repente ela vê a filha do faraó se aproximando, mas Deus, você não está escutando as minhas rezas? Mas daqui temos uma lição valiosíssima, porque Deus escutou as rezas de Miriam, mas ele sabia que para Moisés, naquele momento, a melhor coisa que poderia acontecer na vida dele era batear a filha de faraó e encontrá-lo, porque ela estava revoltada com as ações do pai. E diz a mística judaica que ela estava indo no rio Nilo fazer o quê? Se banhar com águas puras do rio, águas da mikve, para se converter ao judaísmo. Então, quando ela vê Moshe, ela quer salvar aquela criança. E ela traz ele para o palácio. E adota aquela criança como seu próprio filho. Está escrito que Moshe vem de Minamai Meshitiu. Tirado da água. Tirado da água. Tirado da água. É um nome que a filha do faraó deu para ele. O nome que a mãe dele, biológica, deu para ele não foi utilizado na Torá. Deus não usou esse nome para falar com ele. Icutiel, Túvia, tem vários nomes. Mas sim o nome da moça, princesa, que arriscou a própria vida para salvá-lo. A mãe que criou. Não é a mãe biológica, é a mãe que criou, que deu carinho, que deu condições, que deu dignidade para ele se transformar no grande líder que ele se transformou. Mas vejam só, Moshe, Minamai Meshitiu, eu tirei ele das águas. Devia ser Mashui. No passado, Moshe vem uma linguagem no hebraico futurista, né? Tirado. Que no futuro... Que vai ser tirado. Que vai ser tirado. Aqui tem uma mensagem fortíssima. O nome em hebraico traça a personalidade. Então ela já enxergou nele Moshe, ele vai ser no futuro um Moshia, um salvador. Coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Já no nome, ela já planta, ela já consegue desenhar parte da personalidade grandiosa de Moshe. O que eu acho impressionante nisso tudo é que, assim, a gente tem uma dificuldade, né, tanto na questão religiosa como no entendimento do mundo, onde as coisas ficam todas jogadas. E uma coisa interessante que existe nesse pensamento bíblico é como as coisas aparecem interconectadas, né? Então, por exemplo, o Moshe, o Moisés, ele vai trazer para nós, vai assim deixar muito nítido a questão do nome de Deus. E como é que você tem acesso a Deus? Deus
ele não tem uma figura, ele não tem uma referência que possa ser tátil, Sim. ele tem um nome. Sim. E essa questão do nome é significativa, até eu queria até dar um toque aqui na questão do Rabino, que ele está falando de diversas questões, só que para o público que não conhece muito a tradição hebraica e judaica, tem coisa que você nunca ouviu como não ouvi, porque isso não está na Bíblia. Entendi. Às vezes está na tradição oral, talmúdica, naquilo que é muito estudado na tradição judaica e até mesmo na tradição mística, na Kabbalah. Então, Sim, às vezes a pessoa não sabe de que caixa vem exatamente. É importante esclarecer que é a explicação das escrituras sagradas. Entendi. E Moisés recebeu isso junto com a Torá. E aí, o que eu acho impressionante é o seguinte, esse elemento, ao mesmo tempo, misterioso e extraordinário que acontece. Por quê? Porque você não tem na história de Moisés, na Torá, somente o que as pessoas pensam. Tem um monte de mandamento que a gente tem que cumprir. Grande parte daquilo que envolve os escritos mosaicos são narrativas, são histórias daquilo que Deus faz na vida de Moisés e dos israelitas. E aí surge algo curioso. O que acontece no Egito, você tem um poder ditatorial, uma questão política aqui, que é legitimado pelo tipo de religiosidade politeísta. Então, quando existe um conflito entre o faraó e os israelitas, então existe uma discussão teológica, quer dizer que Deus é o Deus dos escravos, que liberta esses escravos e intervém de uma maneira que duas coisas vão aparecer: o valor da questão do ser humano, a dignidade humana, né? O ser humano, ele tem algo que ninguém, uma vida vale mais do que o mundo todo. Né? É nascer Adam Betzalmeinu Kidmuteinu. Vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quer dizer, esses valores que mostram quem é o ser humano e por que Deus interfere é extraordinário. Agora, ao mesmo tempo em que as coisas são todas conectadas, você tem na linguagem do nome e na referência de Deus a capacidade de lidar com toda essa realidade e integrá-la debaixo do sagrado. O que ele mencionou é muito interessante, porque o que você poderia imaginar, né? Todo mundo que lê a Torá, ou que pensa no pensamento bíblico antigo, fala: nossa, esse pessoal é tudo machista, parece que só o homem tem valor. Quando vai nascer o mais importante líder de toda a tradição, que vai salvar o povo e que é tirado, quem que aparece na cena? A mãe de Moisés, a irmã e a princesa do faraó. Então, quer dizer, o Eterno, ele entra na história, utiliza até mesmo esses poderes para construir um caminho, que acho que é aí que o pessoal precisa entender, um caminho de parceria e amizade com o povo de Israel, porque ele vai fazer nessa grande libertação um berit, quer dizer, uma aliança. Ele vai estar presente no meio desse povo de uma maneira extraordinária. E talvez o Rabino vai ficar bravo comigo. Não, por quê? Mas os israelitas não estão com nada. Por quê? Eles são um povinho de nada. Eles são da terceira divisão do mundo antigo. Eles jogariam contra o Juventus, contra o Misto, o Cuiabá, entendeu? E Deuteronômio, Devarim, diz que você acha que eu escolhi vocês porque vocês eram um grande povo? Vocês eram um menor. E Deus vai fazer um negócio tão extraordinário com gente tão simples, que cheira ovelha e cabra, numa situação de deserto, para construir a história mais bonita que a gente conhece. Então, assim, parece que não. Olha que coisa interessante. Mas é show isso de mesmo. bola. Interessante demais que ele falou. As pessoas, elas leem a olho nu, sem a essência da Torá oral, e acabam interpretando aquilo como um livro de historinhas. E é muito perigoso. Olha o protagonismo que as mulheres dentro da comunidade israelita recebiam. A filha de Amram, que é o pai de Moshe, ela levantou uma bandeira questionando o próprio pai. Imagina o rabino-chefe da geração, Amram, o líder, né, da tribo de Levi. Ele se afastou da sua própria esposa, por quê? Olha o que estão fazendo com as crianças que estão nascendo. Estão jogando aonde? No Rio Nilo. Então, para que nesse momento trazermos mais crianças para a terra? E ele se afastou da sua esposa. Naquele momento, a liderança de Miriam é percebida. Ela questiona o próprio pai e fala: pai,
você está sendo mais cruel que o faraó. Porque o faraó decretou só sobre os meninos. E você está se posicionando contra meninos e meninas. Ele foi humilde o suficiente. Imagina, era o rabino-chefe da geração, o líder de Israel naquela época. Ele volta para sua esposa e desse retorno nasce uma criança, Moisés. Então o mérito dessa grande alma que veio ao mundo é pela liderança feminina, pela liderança de Miriam, que teve o atrevimento de questionar quando ela achava que precisava ser questionado um posicionamento. Mas então isso é incrível quando as pessoas tentam, de alguma maneira, criar uma narrativa de que o judaísmo é machista e de que a Torá ela tem uma visão machista. Isso é um mito. Se você curte histórias misteriosas e que dão medo, inscreva-se no Cortes Ocultos para não perder os próximos vídeos. Nem tudo pode ser mostrado, mas aqui você vê a verdade.